Beleza, então a gente estava falando, terminamos o tema na prova depois de amanhã e da quinta-feira, vai até o que a gente viu aí, capítulo 4, que era, chegamos aí até linearização de sistemas não lineares, tá certo? Eu deixei umas tarefinhas para vocês, uns vídeos lá para vocês fazerem. Eu vi que alguns colocaram lá naquele canal do Streams, eu ia pedir para vocês colocarem aqui, ó, neste, vocês estão vendo a minha tela aqui, eu vou fazer o compartilhar a tela. Aqui, ó, se vocês vêm aqui no Teams, tem aqui esse aqui é o canal de Cisca, né? Então aqui tem uma aba que chama Files, Arquivos. Nessa aba dos Files, eu abri ali uma pasta, ó, que eu não estou vendo ela aqui. Ah, tá aí, ó. Eu abri uma pasta que era a de 02 de dezembro de 2020, que era aquele primeiro vídeo, e abri uma outra pasta agora que é a pasta entrega vídeo 2 do 15 de dezembro de 2020. Então, por favor, coloquem os vídeos ali nessa pasta, aí vocês podem fazer o upload, podem subir os vídeos de vocês aí nas pastas, aí vocês podem, né, ver eles, compartilhar eles e eu posso também avaliar eles aqui. Muito bem. A gente estava falando sobre linearização de sistemas não lineares. E agora não lembro mais o exemplo que a gente estava falando a vez passada. Era um cone, talvez? Ou uma pirâmide? O que que era? Era um cone, né? Vocês lembram? Era um tanque cônico? Eu Era isso? acho que era um cone mesmo. Isso, que a gente estava fazendo a questão do nível dele e tal. E eu disse para vocês que eu cheguei até um ponto lá que eu não estou lembrando agora que ponto que é. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui ainda. Não botei isso por aqui, não. Tá. E eu falei para vocês terminarem o exercício, já estava ali no finalzinho. E disse para vocês darem uma olhada nesse exercício aqui desse tanque cilíndrico horizontal do livro, tá certo? Que é o exemplo 4.7. Porque ele chegava ali num ponto similar ao que chega lá o caso do cone, né? Então, eu queria hoje dar uma olhada com vocês nesse exemplo aqui do 4.7 e ver alguns outros sistemas não lineares ali, né, só para dar uma revisada aí. Então, olha só, nós temos esse sisteminha aqui, ó, um cilindro na horizontal, tá certo? Então, esse cilindro na horizontal, ele tem uma vazão volumétrica entrando e uma vazão volumétrica saindo. Neste caso aqui, né, ele não está. Em geral, quando a gente tem tanques desses aí, você tem aqui uma questão de nível. Deixa eu colocar a aguinha azul aqui. Você tem uma questão de nível aqui, né? Então, em geral, esse Q aqui, que é o Q da saída, você vai ter que relacionar ele ou pela lei de Ohm, ou pela equação de Bernoulli, né? Que vai sair lá uma raiz quadrada de nível de H e tal. Que a gente, nesse exercício, ele não está entrando nesse mérito. Simplesmente a vazão de entrada e a vazão de saída são dadas. Então, eu conheço a vazão QI e conheço a vazão Q de saída. Elas podem ser funções no tempo, mas elas são dadas e conhecidas. A questão está mais com encontrar o nível como tal. Então, vamos lá. Se a gente analisa este cilindro aqui, vamos fazer a mesma análise que foi feita com relação ao cone da vez passada. Então, o que que você tem que fazer aqui? Você basicamente tem que imaginar, deixa eu fazer aqui um zoom. Você vai pegar uma placa de volume aqui, uma placa de líquido. E essa placa ela tem um volume, tá? O volume da placa. A placa de água, a placa de líquido. Tá certo? Esse volume dessa placa aí você vai chamar de dV, que é um pequeno volume. Se você somar todos os volumes de placas, de todas as placas que tem, desde a parte inferior do tanque até onde está o nível, você vai ter o volume de líquido dentro do teu tanque, tá certo? Então,
Por que que você precisa encontrar esse dV ali? Como que é essa nossa equação? Como que fica a equação de conservação da massa desse tanque ali? Como que é a conservação da, como que a gente obtém aqui a conservação? Um segundo. Conservação da massa no tanque. Como que fica? Qual é a equação de conservação da massa no tanque? Vamos lá. Quem são os que estamos aqui hoje? Vamos lá, André. Tá aí, André Pavan? Tô. Como que é essa equação da conservação da massa? Como que é a equação básica aí? A derivada da massa no tempo é o que entra menos que sai. Vai ficar Beleza. para Quem falar que como entra? Oi? é para falar como ela vai ficar? Isso. O que seria o que entra nesse caso aqui? É o QI. Só toma cuidado, tá? A gente tá falando de conservação de massa e QI é vazão Isso. volumétrica, tá? Roque, né? Oi? Roque daí, né? Isso, exatamente. Rho. Ele Roquei. vai se cancelar, mas por enquanto tem que colocar, né? Rho QI, é o que tudo que tá entrando. Pode continuar. Menos que. Menos o que tá saindo, que é o Rho Q, né? A entrada, vazão volumétrica de entrada é QI, vazão volumétrica de saída é Q. Beleza. Aí o que que acontece? Esse DM aí, a gente fazia o que com ele? A gente pegava esse DM e dizia que ele era igual. É ruim de escrever. Mas seria então o D de Rho vezes o volume. DT, né? Igual a Rho QI menos Rho Q. Rho QI menos Rho Q. Então, como o Rho é constante, pode sair da derivada, pode se cancelar com os outros Rhos, mas nós vemos ali que o volume ele não é constante. A medida que você tem cada placa, como você, a área da base, no caso desse cilindro aqui, ela não é constante, então o volume não é constante. Então esse dV ali, eu não posso dizer que ele simplesmente é ou seja, ele é a derivada da área vezes o nível, que é a altura, né? Seria esse dV dt ali. O problema aqui qual que é? Que essa área ela não é constante, ela vai mudando, então eu não posso jogar ela para fora da derivada, né? E o nível também ele está variando, não posso jogar ele para fora da derivada. Então o que que a gente faz? A gente, em vez de avançar para este passo que eu escrevi ali em vermelho, a gente fica no passo anterior, onde eu tenho o dv dt. E vamos então analisar quem que seria esse dv, que é o que eu estava falando aqui da minha placa, né? Então vamos voltar aqui. E vamos pensar então quanto que seria dv para poder colocar, fazer essa função aqui. Eu vou me encarregar então deste dv aqui. Beleza, então vamos para a placa. A minha placa é a placa dv. Como que eu encontro o volume dessa placa aí, André? Qual que é o volume da placa? É, Uma placa qualquer, né? agora eu fiquei confuso. Você tem uma placa ali. Uma placa é praticamente que um paralelepípedo, né? É um retângulo que sobe um pouquinho ali. Uma base retangular que tem uma pequena altura pequenininha ali. Qual seria o volume dessa placa? O volume vai ser o L, né? Vezes o diâmetro, vezes a altura. Não. Não, vamos lá, olha só. Tá vendo ali o tanque, né? Esse tanque tá cheio de água ali, que é aquela aguinha azul, até um determinado nível. Mas eu não estou analisando, eu estou analisando uma placa que é uma placa que está a uma altura qualquer, tá? Eu não defini esta altura aqui, vamos chamar ela de H, ó.
mas eu não sei se essa altura H é o raio, ou se... Não sei quanto que é. É Uhum. uma placa qualquer, que está ali numa altura qualquer. Então, como seria esse dV, esse volume? Eu estou chamando de dV por quê? Porque essa placa, ela é uma placa que tem uma altura muito pequenininha. A altura dela é muito pequenininha, por quê? Porque penso depois somar todas essas placas, e a altura dela é... Vou esperar um segundinho que deu uma travada aqui. Opa. Essa altura dessa placa é quanto? A altura dessa placa que eu estou analisando é DH, de acordo? Que é um diferencial de altura ali, bem pequenininho. Então, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou poder somar os volumes de todas essas placas, né? Eu vou somar, né, o volume de todas essas placas se eu quiser saber o volume em total. Como que fica então o volume dV dessa placa vermelha ali, André? É L vezes DH. L vezes DH, sim. Isso daí seria a área da base. Certo. Não, não seria a área da base, não. Seria, tá, beleza. L vezes DH vezes o que mais? Falta outra dimensão. Então, não estou encontrando a outra dimensão. A outra dimensão é esta aqui, ó. Eu vou desenhar para ti aqui um. Pensei na área menos o H, mas Olha aqui, ó. Imagina esse tijolão aqui, ó. Tá bem? Que tem o tamanho, uma distância A aqui na frente, B aqui e a sua altura é C. Quanto seria o volume dele? ABC. ABC, beleza. Então a gente vai fazer a mesma coisa nesse vermelhinho ali. Você já disse L e DH. O que que falta? Certo, mas falta o A, mas o que que é o A? Isso. O A O seria por A, enquanto, tá? Por enquanto, vamos chamar, você chamou ele de A, vamos chamar de A aqui, ó. Seria essa distância, né? De acordo? uhum. Mas você também Mas isso concorda aí é comigo? variável, né? Oi? Mas isso aí vai variar. Exatamente. Então vamos colocar aqui, ó, A, que é função, em função de quem que ela, essa A muda quando quem muda? A altura. A altura. Então vamos colocar aqui, ó, A em função de H. Uhum. Beleza. É isso aí. Esse é o dever que eu preciso para colocar aqui nesta bola amarela que eu fiz aqui em cima, para ter a minha equação de conservação da massa nesse caso aí. Ok. Agora o problema está em encontrar como quem que é A em função de H, tá certo? Como que eu encontro esse A em função de H? Então aqui eu vou aproveitar o desenho do livro que já está feito aqui para eu não me matar aqui desenhando. Olha lá esse desenho. Ele em vez de chamar de A, ele chamou de WT dividido 2. Desculpa, em vez de chamar de A, ele chamou de WT. Tá vendo ali o desenho? Uhum. Ou seja, o que você chamou de A seria isso aqui, né? De acordo? Sim, sim. Beleza, então esse que você chamou de A, ele chamou de WT. Agora ele vai fazer um esquema ali, uma conta para poder dizer quanto que o WT é em função do H, porque à medida que esse H aumenta ou diminui, o WT também aumenta ou diminui. Por exemplo, André, quando o H tenha o valor do raio, quanto vale o WT? Vale duas vezes o raio. Exatamente, seria o diâmetro, né? E quando a H é zero, H zero vale. Eita, vale zero? vale zero. E quando H vale o diâmetro, Vale zero também. também vale zero. Beleza, essa funçãozinha que a gente precisa encontrar. Como eu vou trocar aqui, em vez de chamar de A, eu vou chamar de WT para a gente não se confundir depois. Eu vou chamar isso aqui de W sub T, em vez de chamar de A. Então vamos lá, como que eu encontro WT em função de H, do nível? Então olha lá, se você faz ali um Pitágoras, se você faz um Pitágoras aqui, como que ficaria a equação de Pitágoras nesse triângulo aí? Pode falar. É, WT sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado.
Isso igual a R quadrado. E R é constante ou é variável? O que seria esse R aí? O R é constante, né? Isso, o R é constante. O R é o raio do tanque, né? É uma constante. Raio do Mas tanque. nesse caso aí, a hipotenusa ali vai ser o raio? Tipo, onde está o teu triângulo? Não. Não vai ser o raio. Tá errado. Olha lá o triângulo outra vez, André. Não, não, não. Esquece. Esse aqui não é o triângulo que a gente vai analisar. Esse aqui, o triângulo que a gente vai analisar é esse aqui, ó. Outra vez, André, desculpa aí. Nesse novo triângulo ali, Pitágoras. Então, esse ali é o R, né? Isso, agora o R é a Agora hipotenusa, assim. uhum. Como que R fica? quadrado, daí mais H ao quadrado, mais WT ao quadrado, sobre 2. Outra vez, desculpa, não escutei. R ao quadrado. WT sobre 2 ao quadrado, Não, não, igual, né? não. Não, não, não. Olha o triângulo ali, ó. Quem é hipotenusa e quem é cateto ali. Então, A soma dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. isso. Tá, hipotenusa Então, é R quadrado, né? R ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado, de acordo? Sim. Igual a... WT sobre 2 ao quadrado. Ah, tá, entendi. Deu R menos H ao quadrado. Mais, né? Nesse sim. Não, por que mais? Menos, né? Ah, tá. Esquece. Beleza. Olha aqui, ó. Caiu certinho aqui, ó. Este é o raio do tanque. Isso aí, então temos ali, ó. R ao quadrado é igual a WT sobre 2 ao quadrado mais R menos H ao quadrado. Você percebe que ali eu já tenho uma equação que eu vou ter que dar uma trabalhada nela para poder encontrar como que o WT varia quando o H varia. Tá vendo ali? Porque ali nessa equação que a gente acabou de escrever, o raio é constante, o 2 também é constante, eu só vou ter WT e H. Então, se eu mexer nela, eu posso encontrar como que o WT é em função de H, que é o que ele vai fazer aqui embaixo. Olha aqui, ó. Esta equação é essa que você falou ali do triângulo do Pitágoras, mas já com o WT isolado. De acordo? O Sim. WT isolado ali em função do, do H, né? Eu tenho ali o WT em função do H. Então, se você passa esse 2 ali para dividir, passa para o outro lado para multiplicar, e você considera aí que dois raios são um diâmetro, né? Você pode reorganizar essa equação ali como está aparecendo agora. Tranquilo ali o passo da equação 82A para 82B? Ok, tá certo então. Simplesmente ali o diâmetro são dois raios, aí você coloca ali na equação, faz o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais segundo ao quadrado, etc. Ok. O que acontece agora? Olha lá, eu tenho que WT é igual a 2 raiz de D menos H vezes H. Então aqui em cima eu posso dizer então agora que a minha função dV, aquele meu volume pequenininho, dV vai ser igual ao L vezes o W. Vou deixar o DH no final, tá? O WT que foi o que eu acabei de encontrar, que era duas vezes raiz. Já esqueci. Raiz de D menos H, fator de H.
D menos H fator de H, e isto aqui vezes DH. Ok. Se isso daí é o dV, então eu já posso pegar essa expressão ali e substituir naquela bola amarela. Tá certo? Olha aqui. Esse aqui é o meu dV. Um segundo, um segundo. Então, esse dV eu vou levar para lá. Então, lá vai ficar, né, que a derivada de L fator de 2 raiz de D menos H fator de H tal DH. E tá aqui. De acordo? Essa equação 483. Essa equação 483 é esta equação que eu tenho aqui. Só que agora, em vez de dV, ele está usando... Ou seja, o dV, ele está usando esta função aqui, ó. Que ficou em função do H. E você chega nesta equação aqui, ó. Na equação 483. Tá certo? Então, essa é a equação que me está dizendo como que o nível varia, de acordo? Em função, no caso do próprio nível, de QI e de Q, que são as vazões de entrada e de saída. Em função do comprimento do tanque L, em função do diâmetro do tanque D. O que acontece ali, então? Vamos lá, André. Emanuel. Estás aí, Emanuel? Oi, prof. Sim. Opa. Beleza, Emanuel. Conta para mim. Equação 483 é linear ou não linear? 83. 483, essa equação que está aqui. É não linear. Por quê? Não é linear. Por quê? Tem H multiplicando H lá embaixo. Exatamente. É bem não linear, porque quais são as variáveis? QI, Q e H. Então, H está se multiplicando com H, então está aparecendo ao quadrado e ainda está debaixo da fração, né? Isso. Quando ele saísse da raiz, talvez esse H ele estaria elevado. Se eu coloco ele para cima para o numerador, ele vai ficar na menos 1 meio. Então é não linear, não consigo resolver. O que a gente vai fazer? Linearizar. Se eu vou linearizar, o que eu faço? Eu pego esta equação aqui, ó, isto aqui, e chamo isso de quê? De f, da minha função f, que é a função das suas variáveis. Quem são as variáveis, Emanuel? Aí nesse caso? As várias dessa equação. Sim, dessa bola vermelha ali. QI, QH. QI, Q e H. H. Ok, então agora a gente vai fazer, né, a aproximação por série de Taylor. Vai pegar essa função aí e já sabemos como que é a aproximação por série de Taylor. Tá aqui, olha, esse aqui é o F. Ele somente reescreveu ali o F. E agora, então, o que a aproximação de série de Taylor diz? Que a minha função aproximada... Aqui, ó. Que a minha função... Vou escrever embaixo melhor, para ter mais espaço. A aproximação de série de Taylor diz que a minha função aproximada, ou seja, que DH dt, que é igual que DH de desvio dt isso aqui já está claro por que são iguais, né?
são aproximadamente o quê? A minha função f avaliada no regime permanente, ou seja, avaliada em QI. Tá lento isso aqui, um segundo. Avaliada em QI no regime permanente, no Q no regime permanente e no H do regime permanente, mais a derivada parcial de f com cada uma dessas variáveis aí. Então, vai ser a derivada parcial de f com relação a quem? A QI avaliado no regime permanente. O que é o regime permanente? Onde QI é barra, onde Q é barra e onde H é barra. Vezes QI menos Q barra, que é o que a gente chama de Q de desvio. Mais a derivada parcial de f com relação a outra variável que seria Q, avaliada no regime permanente, ou seja, com QI barra, com Q barra e com H barra, multiplicada pela variável de desvio, que é o quê? Q menos Q barra. E, finalmente, mais... Não vai me caber aqui, deixa eu ver aqui. Aqui sim. Mais a última variável, que é a derivada parcial de f com relação a h avaliada no regime permanente, que é QI barra, Q barra e o H barra vezes o nível H menos o H de desvio, onde nós temos que todos esses parênteses ali, o H de desvio não, desculpa, aqui é o H barra. Onde todos esses parênteses aí nós já sabemos que são as nossas próprias variáveis de desvio. Né? Então, o que a gente vai fazer é, primeiro, sabemos que a função, a derivada avaliada no regime permanente é zero, porque ela é uma função derivada. E sabemos que isso aqui é o meu próprio QI de desvio. Que nos resta fazer simplesmente essas derivadas ali, tá certo? Essas três derivadas, que é que, então o que está feito aqui no exemplo. Então, olha lá, a primeira derivada que é com relação a QI, a segunda é com relação a Q e a terceira é com relação a H. Tá, são derivadas mais ou menos simples, tá? Com relação a QI, a Q e com relação a H. Então, se vocês olham aqui, né, lembrem de dar uma revisada nisso das derivadas. Então, aqui, ó, relação de f. A minha função f está aqui. Derivada de f com relação a QI vai ser 1 sobre esse denominador aí. Com relação a Q, vai ser menos 1 sobre esse denominador aí. E com relação a H, ela vai ser um pouquinho mais complicada. Só que o que acontece? Quando você faz isso aí com relação a H, você vai ter uma derivada que vai ser multiplicada pelo QI menos Q barra. De acordo? Ou seja, isso aqui vai aparecer, quando você derivar com relação a f com relação a h, esta expressão aqui, ó, vai aparecer com barra, vai aparecer QI barra menos Q barra. E QI barra menos Q barra é quanto? Ou seja, no regime permanente, um tanque que no regime permanente, se o nível não está mudando, então significa que o que entra tem que sair, porque eu estou no regime permanente. Então, QI barra menos Q barra, esse termo aqui, ó, dessa última derivada, ele vai ser zero. Tá claro? Porque eu estou no regime permanente. QI barra menos Q barra é a vazão de entrada em regime permanente menos a vazão de saída no regime permanente. Então, em um tanque, isso daí é zero. Então, como isso aí é zero, a outra derivada ali, que é um pouquinho mais complicada, você nem sequer precisa fazer ela, porque ela vai ser multiplicada por zero. Como que eu termino o exercício, então?
O meu exercício fica, então, que o DH/dt de desvio, né? Ele é aproximadamente, tá? Isso aqui é a linearização, né? Isso aqui é aproximadamente. Essa expressão ali, ó. De onde saiu essa expressão? Saiu de este termo multiplicado vezes o QI de desvio e este outro termo, né, mais este outro termo multiplicado o Q. O que aconteceu? Você fatora esses dois elementos ali pela fração e vai obter então a equação 484, tá certo? Então você vai terminar com esta equação aqui, que é a equação linearizada. De acordo? Dúvidas com relação a isso aí? Tranquilo? É isso aí. Então, daí para frente, o que acontece? Se você olha para essa equação aqui, ó, vamos ver quem está aí na lista. Emanuel Fernando. Fernando, se eu fosse fazer, ou melhor, antes, isso aqui, ó, Ctrl Z. Esta fração aqui, ela é variável ou constante? Ela é constante, por causa que o H é barra, né? Exatamente, ela é constante. O L é o comprimento, o D é o diâmetro e tal. Beleza. Equação 484. Essa é a equação da conservação do tanque. Imagina que o exercício dissesse, tá? Por exemplo, dissesse, olha, eu quero saber quanto que é o nível se eu tenho umas vazões de entrada. Inicialmente, a vazão de entrada e a vazão de saída são iguais e estão em, sei lá, em 20 unidades. O nível inicialmente também é constante nesse momento ali, de regime permanente, e está em 30 unidades. Tá certo? E dizem, o que acontece com o nível quando, de repente, a vazão de entrada aumenta dá um degrau de 5 e a vazão de saída dá um degrau de 2. Tá, vou levar essa equação aqui para o lado, só para vocês verem como que o exercício fecha, né? Porque essa parte aqui é somente a modelagem, né? Deixa eu abrir aqui um... Deixa eu levar esta fórmula para lá, DH/dt. Dois L é isso? D menos H barra, tá? Q menos Q. Essa é a forma que você chegou. Imagina que o exercício diz o seguinte, diz, olha, no regime permanente inicial, tá? A tua vazão era de 5 unidades, tá? Não vou colocar as unidades aqui. 5 unidades. A tua vazão de entrada e a tua vazão de saída era igual, era de 5, e você tinha um nível de 10 unidades. Metros, polegadas, o que seja. Você conhece o teu diâmetro, o teu L, são constantes, e dizem, o que acontece com o H, tá certo? O que acontece com a função com o H, que começou em 10, no tempo, o que acontece com ele, se a tua função QI, que estava em 5, isso aqui é QI, tá? Ela estava em 5, ela passou para 8, instantaneamente. E se a tua função Q, isso aqui é o tempo, né? Que estava em 5, ela passou para 2, naquele instante inicial. O que acontece com o H? Como vai se comportar o nível H quando essa entrada de vazão e a saída de vazão tenham esse comportamento? O que eu faço agora, Fernando? Como que eu resolvo isso aí? Como você encontra isto? Isso daí é... Tu vai substituir os QI de desvio e o Q de desvio ali? Tipo, tu vai botar 3 e menos 3? Não, né? Tipo, tu tem que...
Só deixa eu trocar o número aqui só para não dar coincidência aí com 3 menos 3. Um segundinho, eu vou trocar este número aqui para, sei lá, passou de 5 para 9. Tá, outra vez. Pode falar, você fala que eu escrevo aqui. Então, tu vai substituir as variáveis de desvio, que é 4 e menos 3. Não, 4 e menos 3, mas daí mais 4 e menos 3, isso. Eu vou substituí-las onde? O QI no QI barra ali e o Q nesses valores que tu achou, né? Porque é a variável de desvio que tu tem ali, né? Então Não, tu vai... não, isso não é assim. Não é tão Exato. simples. Certo, não é Essa é mesmo? uma equação diferencial, Fernando. Aham, Como que a certo. gente está resolvendo as equações diferenciais aqui? A gente tem que ir para Laplace, tem que fazer um Isso, monte de coisa. exatamente. Isso é o que a gente vai fazer. Vamos lá. Tá, peraí, então, encontrou a equação diferencial do modelo, encontrar a equação na... Tudo que a gente fez até agora foi pegar o modelo, encontramos a equação diferencial, só que percebemos que ela era não linear. Então a gente fez um trabalho todo até agora de linearizar a equação, que é o que a gente tem aqui, ó. Né? Eu acabei de falar para ti que você falou que que isto aqui era uma constante, né? É um número. Sim, Então, beleza, eu tenho uma equação linear aí. Eu vou deixar ela até mais bonitinha aqui, se você quiser. Ó, dHdt é igual a esse número aí, tá? Eu vou chamar esse número aí de A conhecido, vezes o QI de desvio, menos esse número também, vezes o Q de desvio. Tá vendo a equação? Ela é uma equação linearzinha, bonitinha. sim. Agora a questão é, vamos resolver. Como que a gente resolve? Tá, a gente já... os passos seriam encontrar o período permanente ali, mas a gente já tem tudo isso, porque a gente já tem todas as variáveis de desvio, certo? Isso, exatamente. Quando a gente usa as aproximação de Taylor ali, não precisa fazer outra vez porque já está em desvio. Certo, então Já a está gente em tem desvio. Ou que seja, fazer... eu já garanto que as variáveis de desvio QI prima e Q prima, a condição inicial delas é zero, não é? Tá Isso, certo? exato, aham. Deixa eu fazer aqui rapidinho aqui, ó. No caso, quem que seria QI de desvio no tempo? Quanto que ela vale? Vale zero e depois mais 4, é isso? Exatamente, ela vale zero, depois mais 4. Então a condição inicial dela é zero. Depois ela vai para mais 4. E a mesma coisa, o Q, né? Vou desenhar o Q aqui também do lado. Aí eu tenho aqui a minha função Q de desvio, que no tempo, ela começou em quanto? Zero também e depois foi para menos 3. Exatamente. Ela começou em zero e foi para menos 3. Aí eu já estou trabalhando com variáveis de desvio. Qual é o bacana das variáveis de desvio? Que as suas condições iniciais são zero. Aí eu posso fazer aquele Laplace da tabela sem arrastar condições iniciais. Beleza, e agora? O que eu faço? Agora tu vai para Laplace daí, então. Vamos lá, então. Vamos junto. Para Laplace. Vai. A Laplace, eu preciso abrir minha tabela aqui e eu não sou muito bom. É, Você é bom sim, DH, cara. Não se diga isso. Véio. Vai baixar a tua autoestima. é, Vamos lá, vamos. SF, é isso, né? SF de S, é isso? Isso, exatamente. Então, como que fica? O Laplace dessa primeira expressão aqui, quanto que é? S H prima de S. Até fiz um H maior lá, porque para ver que estamos em Laplace. Beleza, E como o H', que é o H de desvio, não tem condição inicial, eu não preciso o resto das coisas da tabela. Beleza? beleza. Continua, então, igual. Isso daí, eu tô sem a tabela, mas eu acho que isso daí Não, vai ser qual um tabela? sobre... Não tem tabela aqui, ó. Qual que é a transformada de Laplace de QI? Vai ser Q maiúsculo I em S. Menos A. Quem é a transformada de Laplace de quê? Que também. Q. De desvio em S. Tá certo? Beleza.
Ok. Que eu faço o seguinte. Resolver o problema algébrico, isolar a saída. Quem que é a saída? A saída é Q. Não, Não, é H, é olha aqui H, a minha H. pergunta. Olha aqui a minha pergunta em amarelo. Verdade, é H. Então só passa o S pro outro lado. Isso. Já não vou escrever mais isso aqui não, tá? Já sabemos que estamos em Laplace, não vou ficar repetindo isso aqui que é a função de S. Então, H é igual a sobre S. Lembra que esse A que eu estou fazendo aí, esse A gordo aí, é aquela bola preta aqui. Beleza. Só para não ficar escrevendo tudo isso aí. Tudo é constante ali, tudo conhecido. Então, AS vezes o QI. O Q de desvio menos o A vezes o Q de desvio. E agora? Agora faz. Resolveu o problema, isolou, agora faz a antitransformada. Não, mas ainda não posso, porque eu primeiro tenho que substituir quem que é QI e quem que é Q de desvio. Aqui, Certo. ó. O que que é isto aqui, ó? Ctrl Z. O que Isso que dá. é isto aqui e o que que é isto aqui? Tá, vamos trocar de paciente aí. Já você falou demais aí. Obrigado. Fernando, João Vitor. Valeu, obrigado aí. João Vitor, vamos lá, João Vitor. Quem é QI e quem é Q de desvio? Tudo bem, João Vitor? Tudo certo, professor. O QI desvio é o QI menos o Q, o Q bar. Q Sim, bar. não, mas o que a gente está fazendo aqui é pegando. Olha só, o QI de desvio é esse aqui, de acordo? Só que aqui ele está no tempo. Eu preciso pegar ele, passar para Laplace e colocar ele aqui, ó. Quem que é o Laplace desse QI ali? Ele é um degrau que passou de 0 para 4. Quanto que vale o Laplace dele? 4 sobre S. Exatamente. Então, esse aqui, ó, ele ficou 4 sobre S. É o QI em Laplace. E quanto que é? Vamos fazer aqui de outra cor aqui, ó, laranjinha. Quanto que é o Laplace do Q? Para colocar, vou fazer o Laplace do Q para colocar ele aqui, ó. Quanto que é? Menos 3 sobre S. Menos 3 sobre S. Então, agora sim, olha, eu tenho que a minha resposta H de desvio é igual a um A grandão lá, que é uma constante, sobre vezes 4 sobre S ao quadrado, menos aquele Hzão lá, perdão, aquele A gordo, vezes Q, só que o Q é menos vezes dá mais, tá certo? Mais 3 sobre S ao quadrado. Beleza? É isso? Dúvidas até aí? Tranquilo ou não? Beleza, João Vitor. Então agora vamos, o que que eu faço? Soma as equações. Quais equações? O, Essas duas aí? Beleza, vamos somar. Quanto que dá? vai dar 7A sobre S ao quadrado. Beleza, só lembrando que A é uma constante, é um número. Beleza, e agora? Agora volta no tempo, Exatamente. Como que eu volto pro tempo? aplicando a Laplace inversa. Isso, quanto que é a Laplace inversa disso aí? Agora, deixa eu puxar a tabela para você. Lembra que o A é um número, tá? Então o 7 e o A é um número, é uma constante. Quanto que dá? Não é só a variável no tempo? Isso, um S quadrado ali, a que corresponde ali na tabela? Que fórmula você acha que a gente pode usar ali? A 1, a 2, a 3, a 4? Qual fórmula que a gente usa aí?
A3, professor. A3, o João Vitor dormiu? Tá aí ainda. Tá vendo ali, João Vitor, que é A3? Não, é que eu não tá abrindo aqui, professor, o PDF. Ah, tá bom. Beleza, sem problema. Olha aqui, ó. Isso aqui você pode dizer que é 7 vezes o A, que é uma constante, vezes 1 sobre S quadrado. E se você olha na tua tabela, este 1 sobre S quadrado corresponde à fórmula de número 3, que me diz então que a resposta vai ser 7A, o quê? Abriu ali a tabela ou ainda não? É 7AT. 7AT, exatamente. Essa é a resposta no tempo disso aí, ó. 7AT. Isso daqui é igual ao... Ah, eu fiz errado aqui, deixa eu só corrigir. 7AT. 7AT de tempo. O que vai aqui desse lado, João Vitor? Nessa bola vermelha aí, dessa bola laranja aí, o que vai? O H' de T. Beleza, H' de T. Só que, lembrem, eu não quero saber quanto que é o H' de T. Eu quero saber quem é o H de T. O que eu faço? Quem que é o H de T? Perdão, sem o prima. O que eu faço? É o H de T menos o H barra. Mais, né? Isso, mais. Mais o H barra. E o H barra quanto que é? Eu tinha falado aqui, inventado um número aqui, ó. Eu disse, ó, aqui, ó. Que o nível do regime permanente inicial aqui, ó. Tudo isso aqui é barra, tá? Tudo isso aqui é barra porque é tudo regime permanente inicial. Então o H barra era 10. Então simplesmente você soma ali 10, que é uma constante, e acabou o problema. Isso aqui seria 10. E fechou, ó. Este aqui é o comportamento que vai ter o nível nesse cilindro, de acordo? Nesse cilindro deitado, caso em um determinado momento a vazão de entrada que está em 5 Professor, passe para 4 e a vazão de saída que está em 5 passe para 3. Oi? onde veio esse H barra? Não entendi. A resposta final tem um H barra lá. Onde você tirou esse H barra? Ah, tá, ok. Aqui, ó. Porque aqui eu tenho um H'. Eu encontrei H'. Só que eu tenho que H é igual, H' é igual a H menos H barra. Entendi. Lembra disso aqui? Sim. Sim. Então, beleza? Ficou claro? Sim, agora sim. Obrigado. Ok, perfeito. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente faz todo o problema em variáveis de desvio, mas no final eu tenho que outra vez falar da variável verdadeira, né? Não é a variável de desvio, eu tenho que dar a minha variável, que eu, no caso aqui é o nível. Pessoal, tá claro aqui o caminho? Vocês têm que ter claro esse caminho, né? Que é o que nós estamos fazendo para poder resolver o problema. A gente está agora focados em linearizar sistemas não lineares, mas essa linearização está dentro de um problema maior, né? Que é, nesse caso que eu inventei aqui, eu tenho ali um cilindro na horizontal que tem tanto de comprimento, tanto de diâmetro, tem uma vazão entrando, uma vazão saindo, a vazão de entrada de repente variou de 5 para 9, enquanto que a vazão de saída de repente variou de 5 para 2. E a pergunta é: o que acontece com o nível? Qual é o comportamento do nível? Então vocês começam a fazer tudo isso aqui. Monta a equação de conservação do cilindro, percebe que ela é não linear, lineariza por séries de Taylor. Uma vez que ela está linearizada, então chega aqui e resolve, vai para Laplace. Em Laplace, isola, depois volta para o tempo, e depois de voltar para o tempo, então compensa ali a questão da variável de desvio. Dúvidas? Tudo tranquilo? Prof, quer dizer que o nível do tanque vai subir linearmente? É isso? Isso. Lembra que o que está acontecendo aqui, né? Olha só, a vazão aumentou em 4, a entrada aumentou em 4 e a saída diminuiu em 3 e ficaram naquele valor. Então ele vai começar, né, a aumentar, né, em 7 vezes o A. Lembra que quando a gente faz séries de Taylor e linearização, vocês lembram que
é dito uma coisa bem importante, que é qual? Na vizinhança só isso funciona, né? Isso, exatamente. Ou seja, esta formulinha que eu acabei de fazer aqui, ela serve na vizinhança do regime permanente. Ou seja, eu tenho que estar pertinho ali desses valores. Ou seja, a vazão de entrada em 5, né? Perdão, principalmente desse valor aqui da saída, tá? Do H. Porque as outras elas mudaram, né? Perto desse valor aqui, ó. Tá certo? Então, perto do 10 ali de onde eu saí, essa conta serve. Se eu começo a me afastar demais daquilo ali, essa função já não vai servir mais, essa aproximação já não vai servir mais, eu vou ter que fazer uma outra aproximação perto de um outro ponto. Beleza. Dúvidas? Claro isso aí? Tranquilo? Entendi, valeu. Ok. Beleza. Eu vi aqui alguns exercícios que tem aqui no livro mesmo, que eu coloquei para vocês fazerem. Eu não sei se vocês fizeram. Lembrem que eu falei lá no começo, né? Para vocês colocarem os vídeos de vocês lá na pasta dentro do canal, né? Vou repetir aqui, ó. Vocês vão aqui no canal do Teams. Tem uma pasta, um canal chamado Cisca 2022. E aqui nesta aba Files, ou de arquivos aqui, tem duas pastas, tá? Então vocês colocam lá os vídeos de vocês, ó. Vamos ver se alguém colocou alguma coisa aqui. Ainda não tem nada aqui, ó. Vocês coloquem aqui no quê? Carreguem aqui o vídeo que vocês fizeram. Aqui já tem alguns vídeos carregados na entrega 1. Tá certo? Então, coloquem eles ali para ficar disponível para poder avaliar eles. Ok. Vamos ver aqui. Este exercício aqui, ó, por exemplo. Quem que sai na nossa lista aqui? Quem foi o último que falamos? João. Keldrin, estás aí, Keldrin? Oi, prof. Keldrin, o que você acha que está acontecendo aqui? Você enxerga o que aí nesse exemplo, aí nessa figura? A gente tem um tanque que está sendo agitado e está entrando uma vazão a uma temperatura aí. Sim, perfeito. E aí esse líquido está sendo aquecido para um calor Q e está recebendo ou perdendo calor do ambiente também, esse TA ali. E está saindo uma vazão a uma temperatura final. Exatamente, beleza. Olha só nesse caso aqui, ó, como você tem uma bomba aqui. Então, quando você tem uma bomba, a vazão de saída W vai depender da bomba. Já não vai depender, tá certo? Não vai depender desta altura aqui, ó. De acordo? Ela depende do que a bomba diz que tem que ser. Ok. Vamos lá aqui no exercício. Então, ele diz assim, ó. O conteúdo desse tanque agitador ali, de aquecimento, mostrado na figura, está sendo aquecido a uma taxa constante Q, de tantos BTU por hora. Então, aqui existe uma taxa constante de calor aqui entrando. Né? Este calor aqui, ele está entrando. Opa. Esse calor está entrando ali numa taxa constante. E diz também que ele está usando esse aquecedor, esse calor que está entrando está sendo via um aquecedor que está queimando o gás ali. Então esse gás que passa depois da queima passa pela serpentina e aquece o tanque. Diz que a taxa de vazão W e o volume V são constantes. Então tem uma taxa de vazão W, que é a taxa que está saindo ali, e o volume V do líquido são constantes. Vejam que a vazão W de entrada e a de saída são as mesmas, são constantes, e que o volume ali do tanque então também é constante. Esse nível não vai variar. Mas que há uma perda de calor com o entorno ali no tanque, chamada de QL, e que ela varia com a velocidade do vento V. Então, olha só, esta
Este aqui é o vento que está soprando, tá certo? Que tem uma determinada velocidade, tem uma temperatura externa TA, e a perda de calor do tanque pela parede dele para o exterior, ela é governada por estas fórmulas aqui, ó. Então, olha lá, o calor que é perdido por meio pela parede do tanque, o QL, ele é função ali de um U, que deve ser um coeficiente de convecção ali do material, é uma constante, depende da área da parede do cilindro, tá certo? Você conhece a área do cilindro, é uma constante também. E da diferença entre a temperatura T, que é a temperatura dentro do tanque, e a temperatura TA, que é uma temperatura externa ao tanque. Só que, desculpa, eu falei que o coeficiente U de convecção era constante. Não, o coeficiente U de convecção ele é variável, ele depende da velocidade do vento. Então, ele tem um valor de regime permanente U, constante, mas dependendo se há vento ou não há vento, esse coeficiente U aumenta, né? Se não tem vento nenhum, é somente o U barra. Beleza? Eis aí o problema. Qual que é a pergunta? Ele diz ali para você encontrar a função de transferência. Então vamos lá, Keldrin. Função de transferência. Por onde a gente começa? Pela equação do balanço de energia. Isso, como que fica? Deixa eu lembrar. Eu já estou escrevendo aqui, mas é bom você decorar, tá? Ou se não, tem que decorar aqui a dedução. Olha lá, Rossevé, dT, que é a temperatura, a variação da temperatura dentro do tanque. Ela vai ser igual a todo o calor que entra e todo o calor que sai. Então vamos lá, Kelvin. Quais são os calores que estão entrando e quais são os calores que estão saindo? Está entrando o calor do fluxo, né, da temperatura inicial que tem ali. Uhum. Como que esse calor está entrando? Quanto que ele vale? Antes de entrar no detalhe, beleza. Um calor que está entrando é o que está entrando pelo fluxo da temperatura da vazão W e a temperatura TI. Que outra coisa está entrando ou saindo aí? Está entrando o calor pelo fogo ali. Calor Pelo T. gás do queimador, o que ali embaixo, tá certo? Que outro calor está entrando ou saindo? Tá saindo, perde para o ambiente e tá saindo pela bomba ali também, o T final. Exatamente. Então nós temos ali dois calores entrando, digamos, né? Que seria o calor que entra com o fluxo que entra lá em cima e o calor que entra pelo aquecedor, pela serpentina, e temos dois calores saindo. Um seria um que está saindo para o ambiente por meio da parede e outro seria o que está saindo junto com o fluxo que sai ali, né? Muito bem. Vamos lá então. Temos 4 parcelas ali. Quanto vale a primeira parcela? Acho que deu uma travada aqui, prof. Vamos lá. Quais são esses 4 calores ali, ó? Uhum. Vamos fazer assim aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou chamar isso aqui de um Q1. Vou chamar o que sai pela parede de Q2. Opa, deu uma travada aqui. Segundo Q1. Q2. O próprio calor Q, vou chamar de Q3. E o calor que está saindo com o líquido quente, vou chamar de Q4. Beleza, então eu teria aqui, ó, Q1 menos Q2 mais Q3 menos Q4. Beleza. Q1, quanto vale Q1? É o calor que está entrando por um fluxo de um líquido que entra no tanque. Quanto que vale?
É o calor específico e a vazão do fluxo. Isso, a vazão. Calor específico. Multiplicados por quê? Pelo ΔT. Isso, então, como eu estou assumindo que o calor está entrando, então eu estou assumindo que a temperatura de entrada é maior que a temperatura do tanque. Então eu vou colocar aqui TI menos T, né? Estou assumindo que TI menos T é positivo, para que o calor esteja entrando. Beleza, esse é o primeiro. O segundo, o calor que está saindo ali pelo É quê? dado pela fórmula do exercício ali, né? Isso, o calor que está saindo ali, ó. O QL, na realidade, né? Esse Q2 ali é o QL. Então seria mais, menos o quê? U. Só que quem é U? U é o barra mais. Espera que ficou ruim aqui. Vou escrever de baixo aqui, tá? Menos o QL, o Q2, o que está saindo pela parede, vai ser U. Só que quem é U? U é o barra mais BV, que é a função do tempo, certo? Vezes o parênteses ali, a diferença de temperaturas, T menos TA. Vezes o A também. T menos TA, é isso? Vezes o A também, né? Vezes o A, tá certo? Vamos colocar esse A, pode ser aqui no final. Vezes a área A, beleza. O calor 3, que está entrando pelo aquecedor do gás, ele disse simplesmente que era, só disse aqui ó, que era constante, não disse nada mais, então para nós aqui simplesmente esse calor é o calor Q. Beleza. E finalmente o Q4? WC Menos, né? menos. A gente não sabe se ele tá perdendo calor ou ganhando calor. Tá ganhando, né? No caso. Isso não, você assume, né? Se você está assumindo que ele está saindo, quem que tem que ser maior? Perdão, isso. Nesse caso, essa temperatura tá variando, professor? Porque até tu vê os dois T são o mesmo, né? E também, tipo, geralmente a gente tem feito que o valor do tanque, da temperatura do tanque, é a mesma da valor de saída, não? Exatamente. Nesse caso aqui, né? T menos T zero. Na realidade, nem precisava esse seguinte ali. E sabe por que ele não precisava? Porque aqui nesta equação aqui inicial, nesta primeira, aqui ó, nós já estamos considerando a entalpia que está entrando aqui e a que está saindo. Ela já estava ali junta. Isso aqui não, isso aqui é um, isso aqui seria um erro. Isso aqui não faz sentido acrescentar isso aqui. Na realidade, o calor Q1 e o calor Q4 eles estão juntos nesta equação. Um é o roxo e o outro é o preto. De acordo? O Q1 seria o preto e o Q4 seria o roxo. Beleza, tá tudo pronto ali então. Vamos só reescrever para ficar mais entendível isso aqui. Deixa eu apagar aqui para dar um espaço. Então a minha equação ficou no final das contas Rho CV igual a WC TI menos T
menos U barra mais BV, que é a função do tempo, multiplicado por T menos TA, vezes a área. Beleza. Faltou o que que entra embaixo também, mas só uma coisa, professor. Fala. O que tu falou antes ali é verdade porque a vazão mássica de entrada é a mesma da vazão mássica de saída, certo? Certo, Verdade. senão você teria que ter duas partes, teria que ter uma vazão mássica ICTI e depois menos VCTI. CT. Seria duas vazões, né? Abre isso ali, não pode fatorar por W. Beleza. Ok. Keldrin, então aí nessa equação ali, ó. Oi, prof. Uma Você dúvida. você vai me dizendo ali o que é constante e o que é variável. Vamos ir marcando aqui de amarelo o que for variável. Rho, constante ou variável? Constante. Então, Rho, constante. C, Constante. o volume V, Constante também. constante. A temperatura Varia. varia, né? Então, aqui... um segundinho. Temperatura varia. W, Constante. C constante. TI, T a gente pode definir constante também, né? pode definir constante. T, T varia. e a temperatura do tanque varia. Só vou colocar aqui, então, aqui, ó. Constante, aqui, ó. Definida como constante o TI. O U barra, Constante. constante. O B, Constante. o V de T, Variável. variável. O T, outra vez já foi. O TA, Constante também. eu também vou ver aqui o exercício, né, no enunciado. Ele diz aqui, ó, desculpa. Estava escrito aqui, ó, debaixo das equações, diz aqui, olha, onde U barra A, B e TA são constantes. Então, tá dado que são constantes. E depois ele, ó, encontre a função de transferência entre a saída, a temperatura de saída T e a velocidade V. Beleza, então vamos fazer isso aí como ele está dizendo. Então, aqui no caso, T é variável, TA ele disse que era constante, A é a área que é constante. Opa. A TA é constante, a área é constante e o calor de entrada é constante. O que eu tenho que pensar agora, Keldrin? Qual é o passo seguinte no meu raciocínio? Se essa conta é linear. Não, é ou não é? Não. Oi? Não, né? Porque o T multiplica o V ali. Exatamente, o T multiplica o V. Então ali já estragou, já não é mais linear. Como é não linear, então a gente vai fazer o quê? Vai precisar derivar elas, né? Fazer todo Beleza. aquele O processo. Né? que eu faço então? Pode falar. Derivar elas em função do tempo, da temperatura T e em função da velocidade, né? Sim, mas mais devagar, calma. Ela é não linear. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar minha função f, lembra? Ah, tá, isso. Essa função f, para poder fazer o Taylor, né? Essa função f, ela depende das minhas variáveis. Quem que eram as variáveis mesmo? Temperatura T e a velocidade V de T. Beleza. Quem que é f? Quem que é essa função? Keldrin, tudo Como bem? assim? Oi? Não entendi, prof.
Quem é f? Quem é a função f? Eu vou escrever aqui, ó. F de t, v é igual ao quê? Tá, as derivadas. É a derivada. Então, olha só. Aqui uma coisa. O que seria essa derivada? Você pode pegar este rho CV, né, e levar ele para o outro lado dividindo. E aí, então, toda essa expressão ali, WC, TI menos T, não sei, toda essa expressão que vai ficar vai ser a minha função f. Só que se isto aqui é constante, eu posso deixar ele aí. Entende? Eu posso chamar minha função f de tudo isto aqui. Tá certo? Só poupa um pouquinho aí, um pouquinho de grafite, só não ficar repetindo isso aí porque ele é constante. Mas se você quer seguir uma regra, você simplesmente isola a derivada. Então, se você isola a derivada, você pega esse rho CV e manda dividir, mas vai dar exatamente na mesma. De acordo? Beleza. Então, como que fica a FTV? Vai ficar o quê? W, C, TI menos T, menos U barra mais BV, T menos TA, T menos TA vezes A, mais Q. Beleza, encontrei a função. E agora, Kelvin? Essa é a minha função que eu quero linearizar. E agora? Agora a gente deriva ela em função das variáveis. Beleza, aqui são. Deixa eu buscar um espaço aqui, porque é difícil. Expande ela na série de Taylor e Deixa eu pegar um espaço aqui. Peixe. Vamos lá, então. Eu posso dizer assim, ó. Que a minha função ρCV dt ela é igual a ρCV dt', que é igual a f de... Que é igual não, que é... Isso não, que é igual a f, essa é a minha função f, que depende das variáveis t e v de velocidade, e que isso aqui eu posso aproximar ao quê? A derivada... Já sei que aquela parte de regime permanente sempre se cancela, então é a derivada de f com relação a uma das variáveis que é t no regime permanente, mais a derivada parcial de f com relação a outra das variáveis, que é a velocidade v, avaliada no regime permanente também. Só lembrando que regime permanente significa o quê? Significa t barra e v barra. T de regime permanente e v velocidade de regime permanente. Beleza, o que nós temos que fazer então? Esse par de derivadas aí, f com relação à temperatura, que é a oportunidade de fazer ali no olho. Quem que é a derivada de f com relação à temperatura? Com relação à temperatura vai aparecer isto aqui, né? E vai aparecer isto aqui. Eu poderia dizer aqui que se eu fatorar por temperatura, eu teria temperatura fator de WC menos U. Tá certo isso aqui? Menos U mais BV. Sim, né? vezes o A também, né? Vezes o A também, vezes o A também. Isso aí. Isso seria o termo em função da temperatura. Quanto que é a derivada disso aí? Com relação à temperatura. O T vai virar 1, né? Daí fica toda a derivada. Isso, vai ser tudo isso aqui, né? Então vai ser este termo aqui, ó. WC menos U mais BV.
vezes o A. Só que, lembra, tenho que avaliar tudo. Tem que ser avaliado onde? No regime permanente. Então, o que aparecer de T, o que aparecer de V ali, ó, barra. Regime permanente. Beleza, mas... Agora vem esta parte daqui. A derivada parcial de f com relação a v, a velocidade. Quanto seria aqui com relação à velocidade, Keldrin? A primeira aí vai para zero, fica só segundo. Seria menos b Menos b vezes t menos t barra vezes a. t menos ta, né? Isso. TA. Desculpa. Isso. Menos b vezes t menos ta vezes a. Acho que é. É isso? Menos b vezes t menos ta vezes a. É isso aí. Só que, Keldrin? O que eu tenho que acertar aqui ainda? Botar o barra. T barra ali. Beleza. Isso daí, então, é o que? Vai ser o meu ρ CV dt de desvio dt. Eis aí a minha equação. Ah, não, aqui tá faltando uma coisa, né? Tem um erro aqui. O que tá faltando? Que aqui é vezes o t de desvio e aqui é vezes o v de desvio. Lembra na fórmula do Taylor lá? Então aqui também está faltando. Aqui isto aqui é vezes o t de desvio mais isto aqui vezes o v de desvio. Beleza. Keldrin, se eu tenho essa equação aí, inventa para mim um problema. Como seria um problema que eu tivesse que resolver com relação a esse exercício? Não sei se você me entende a minha pergunta. Seria tipo considerar que a velocidade vai mudar, considerar um degrau na velocidade do vento? Alguma coisa assim? Exatamente, porque quem são as entradas aqui? Quem são as entradas? O W, o TI. Oi? O W. Não. Quem são as entradas e quem são as saídas? A velocidade é uma entrada. Esta aqui é uma entrada. E a E saída. P É a saída. é a saída, né? Então você pode. E o resto de coisas que estão lá é tudo constante. Tá certo? Porque aqui a equação já está linearizada. Então W é constante, C é constante, U barra, B, V barra é constante, A é constante. Tudo que está ali multiplicando a entrada e a saída são constantes. Então você pode dizer, por exemplo, ó, o que aconteceria com a temperatura, que é a saída, desse sistema ali que foi mostrado, quando a velocidade que estava em 10, tá certo? A velocidade que estava em um determinado valor ali, opa, sem o primo aqui, ó. A velocidade que estava em um determinado valor, sei lá, aumentou com uma rampa de um determinado, com uma determinada inclinação aqui, ó, com uma inclinação de 3. E ela saiu do seu valor inicial 8. Então, o que é que você faz? Você vai precisar, então, trabalhar com a variável de desvio. Como seria o gráfico da variável de desvio, Keldrin? Como seria? Ia sair de zero e ia subir com uma rampa de mesma inclinação, né? Exatamente. Isso, exatamente.
Que aí você diz, então, que a variável de desvio é igual à minha variável menos a variável... A velocidade de desvio é igual à velocidade menos a velocidade de regime permanente, exatamente. Só que esta velocidade aqui de regime de desvio tem condição inicial nula. Tá certo? Condição inicial igual a zero. Então, o que você faz? Você pega essa equação que eu tenho aqui prontinha, levo ela para Laplace, levo esta rampa aqui para Laplace também, tá certo? Lá em Laplace você isola e depois volta para o tempo. Quando voltar para o tempo, você vai ter encontrado o V de desvio. Aí você faz esta correção aqui e encontra o V sem desvio. Tá claro isso aí, pessoal? Ô, professor, a gente estava fazendo um exercício ali que queria a função transformada, era isso, né? Era isso, não? Não entendi. Ao enunciado do exercício, a gente não chegou até o fim, né? Chegou? Porque Não ele chegou. queria a função transferência, isso, função transferência. Certo, vamos acabar então. Vamos acabar com esse exercício aí. Beleza, Keldrin, valeu. Seguinte aqui, Maria Eduarda. Estás aí, Maria Eduarda? Estou. O Fernando pediu para a gente terminar o exercício. Então Poxa, é contigo. tá, eu não sei o que é para achar a função transferência só? Isso só. Tá, então a gente pega a saída e divide pela entrada. Mas Que- olha, cuidado. A função de transferência é a saída dividido a entrada, mas aonde? No tempo ou em Laplace? Laplace. Em Laplace, isso aí. Então eu não posso pegar essa equação que eu tenho aí. Eu tenho que pegar essa equação que eu tenho aqui, ó. Levar ela para Laplace. Vamos lá, Maria Eduarda. Aqui é rapidinho. Como que fica isso aqui? Em Laplace. Para você ver S de telinha S. S de telinha. Só. Ah, tá. Telinha em função de S, tá? Isso. Aham. Aí, igual a tudo aquilo ali. O que é constante fica tudo igual, né? Vezes. Vezes a área, que é constante. TS, telinha de S. Telinha de S. Sim. Mais menos B. Um segundinho só. Menos B. Vezes T barra menos TA. Vezes A. Vezes Vzão, linha de S. Beleza. E agora? Agora tu fatora o telinha S. Tá me ouvindo? Segundinho. Ah! Deu, agora foi. Parece. Não foi. Escreve. Fator de? Rho CVS Sim. menos WC mais U barra. Aí menos BV. Mas eu acho que esse BV era menos antes. E agora ele vai ficar mais. Mas enfim. Menos. Ali em vermelho é o barra mais BV, mas tem um menos fora, né? Ah, tá certo. Menos. Então aqui, mais pro outro lado, né? BV, Ai, meu Deus, tinha que multiplicar por A.
Não tem problema. Pode continuar. Tá. Daí fecha o colchete. Igual a menos B vezes T barra menos TA vezes A vezão linha de S. Sim, agora? Agora dá para passar o V' pro outro lado e todas aquelas constantes pro outro. Vamos chamar isso aqui de... Vamos chamar isso aqui de um A gordo aqui. E isso aqui de um B gordo. Então, T de S sobre V de S é igual ao quê? B sobre A. Lembra que esse B e esse A são constantes, né? B sobre A. Ah, mas não gostei de uma coisa aqui. Espera um segundo. Um segundo. Vamos fazer assim, ó. Vamos chamar de A gordo. Vamos chamar isto aqui de A gordo. E isto aqui de B gordo. E aqui tudo bem, podemos chamar isto aqui de C gordo. Beleza, então vamos lá. Pode continuar, Maria Eduarda. Tá, vai ficar C sobre AS menos B. Maria Eduarda, beleza. Essa é a função de transferência e a gente acabou. Maria Eduarda, nessa função de transferência aí, o que a gente pode identificar? A gente poderia dividir e multiplicar por B antes. Exatamente. Pra gente achar. Vamos fazer um segundinho. Então, vou dividir por B. E dividir por B. E dividir por B. E aí eu vou encontrar C sobre B sobre A sobre B S menos 1. E agora, o que a gente pode encontrar? O tal e o K. Quem é? Quem que é o tal? O A sobre B. Beleza, isso mesmo. Esta é a constante de tempo tal. E isso aqui? É o K. É o K. Lembrem que se você pega... olha só, nesse exemplo, já é uma função de primeira ordem, né? Lembrem que se você pega uma função de primeira ordem e entra com um degrau nela, se a entrada é um degrau, a saída vai ter um comportamento comum. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, se este V de desvio for um degrau, ou seja, se disserem, ó, o V de desvio é a velocidade do vento de desvio que estava em 0 e ela de repente passou para 5, ou para 3 no tempo. Então isso aí é um degrau, ou seja, este V aqui seria quanto, Maria Eduarda? Nesse exemplo. Quanto seria V de S de desvio? 3. Quase. 3 sobre S, não é? Fórmula número 2, né? Fórmula número 2, porque esse V de S que eu estou escrevendo lá em cima, ele é o Laplace, né? Aqui está em Laplace, aqui embaixo está no tempo. De acordo? Sim, verdade. Beleza, então se eu pego esse 3 sobre S e passo para multiplicar para o outro lado e resolvo e volto para o tempo, o que tem que me dar é algo assim, ó. Isto aqui é a resposta de um sistema de primeira ordem, que no caso aqui é o meu T de desvio, no tempo,
quando a entrada é um degrau. Onde este valor aqui, ó, vai ser o valor de regime permanente. Quanto que é o valor de regime permanente disso aqui? Olha aqui, olha para a equação. Qual a equação? Para esta equação aqui, ó. Esta equação... Segundo... Esta equação aqui, tá vendo essa equação aqui? Sim. Eu analiso ela no regime permanente, o que vai acontecer? As Esta derivada constantes. vai cair fora. Este T vai ganhar uma barra e este V vai ganhar uma barra. Aí você pode relacionar como que vai ser a temperatura de desvio no regime permanente, quanto que ela vai valer em função do que vale o V de regime permanente, de acordo? Então, essa relação aí é quanto vai valer essa temperatura aqui, ó, esse degrau aqui, ó. E ela vai se estabelecer aqui, ó, praticamente ela vai se estabelecer, ela é assíntota, né? Mas você pode dizer que ela já chegou no valor em quanto? Em 5 tal, 5 constantes de tempo. Lembra que tal é constante de tempo que tem um valor em tempo, né? Este AB aqui, ó. E que quando passar um tal somente tenha passado, então este valor aqui é de 63,2%, esse pulo aí. Esse pulo aí vai ser... Você lembra que numa equação genérica de primeira ordem você tem tal pela saída, dQO, dt, mais a saída QO igual a KQI. Tá certo? Numa genérica. No regime permanente, o que acontece? Esta parte aqui se cancela, e aí a tua saída é simplesmente a tua entrada pelo K. Então, esta saída aqui, ó, é a tua entrada. É a velocidade, né? Era V só. Era V em regime permanente vezes o K. Esse é o valor da temperatura de desvio no regime permanente. Tá certo? Beleza, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão aí do exercício? Como que fica um exercício completo quando você vai desde o começo, você vê, né, pega o teu exercício, monta as suas equações de conservação, verifica se essa equação de conservação é linear ou não. Se ela não é linear, você lineariza por Taylor e obtém uma equação linearizada em variáveis de desvio. Se ela é linear, então você encontra ela em variáveis de desvio, subtraindo dela a equação avaliada no regime permanente. Então, em qualquer um dos dois casos, você já tem uma equação em variáveis de desvio. O que você faz agora? Você vai para Laplace, leva a tua equação para Laplace. Lá em Laplace, você substitui as tuas entradas. Se dizem, olha, a entrada tal, ela variou como uma rampa, como um degrau, etc. E você coloca elas ali, já dadas em Laplace, isola a tua saída e depois volta para o tempo. Quando você voltar para o tempo, o último passo que você tem que fazer é encontrar a variável já não de desvio, né? Somar a variável que você encontrou, somar a ela o valor de regime permanente para você ter a tua variável já não em desvio. Beleza, pessoal? Então, isso aí. Ô, professor, só para deixar gravado aqui, fala sobre a prova um pouquinho, para ver que quem não está na aula, assim, vai ser às 10 horas, falou, né? A prova no horário da aula normal. Eu vou mandar para vocês aí uma prova em um PDF, de certo? E bem esperar a resposta de vocês. Não sei, vou dar uma pensada aqui até lá como que a gente vai fazer, mas vai ser no horário da aula normalmente, tá? Quinta-feira, 10h20, né? Quinta-feira, 10h20 a meio-dia. Tudo pelo Moodle daí? Pelo Teams. Como é que é? Tá, eu perguntei se era pelo Moodle, mas... Não, pelo Teams normal. Teams. Ok. Beleza, pessoal. E daí não vai ter parte oral nem nada disso. Não sabemos ali essas definições, não sabemos. Ô, pessoal, deem uma revisada no Silab, tá? Lembre de como que a gente pode montar as coisas no Silab. Eu queria fazer aqui um exemplo com vocês que não me deu tempo. Eu vou ter que acabar fazendo talvez um vídeo. Tá, Faz. Faz. Como é que é? Faz. Posso fazer. Vou tentar fazer um vídeo, porque tem um caso especial ali em que quando você vai montar os diagramas de blocos,
as variáveis dependem... Deixa eu falar aqui. Eu faço o vídeo de todas formas, mas deixa eu fazer aqui um... Eu sei que vocês têm aula já, ou sei lá se tem aula ou não tem aula, mas eu vou roubar de vocês aí outros 4 minutinhos. Imagina só o seguinte, ó, você tem esta equação diferencial assim, olha. Vocês têm, por exemplo... deixa eu pensar aqui... A derivada parcial... Não. S... P1 de S, então, uma variável aí, P1 de S é igual a A vezes P2 de S, estou em Laplace, tá? Eu peguei as minhas equações diferenciais e já cheguei aqui. Mais B por temperatura de S. E P2 é igual de S, é igual a B, a C, por P1 de S mais D de Q. Tá certo? Então eu tenho aí, ó, olha lá, tenho duas variáveis que são as saídas, que são P1 e P2, e eu tenho as entradas temperatura T e calor Q. De acordo? Eu fiz lá, eu saí do meu sistema, do meu exemplo e cheguei lá. Isso aqui, ó, tá, e cheguei lá. Aí como que eu monto o diagrama de blocos disso aqui? Porque vocês percebem que P1 depende de P2 e P2 depende de P1. Então, T e Q, né, são entradas, né? As entradas. Essa aqui é uma entrada e essa aqui também entra. E estas P1 e P2 são as saídas. Então, como é que você resolve um esquema desses aqui? Então, nesse caso, você faz assim, olha, vamos fazer o diagrama de blocos disso aqui. Então, olha lá. P1 é a soma de A por P2 mais B por T. Então, você tem aqui, ó, A vezes P2, e você pega o que sai ali e soma com B vezes o que entrou em B, que no caso é T. De acordo? Isso que sai aqui é P1. Tranquilo, né? Primeira equação. P1 é a soma de P2 vezes A e B e T vezes B. Agora, quem é P2? A segunda equação. Bem parecido. Você vai ter aqui que P2, ela é a combinação aqui, é a soma mais de C, que multiplica o P1 vem entrando e multiplica pelo C, e o Q que multiplica o D. Então eu tenho aqui D, a minha função D de transferência, entrando aqui o Q. Tá tranquilo? Tá claro para vocês isso aí? Essas duas equações, funções de transferências, eu fiz o diagrama de blocos. O que eu posso fazer agora para fechar? Porque lembra, eu só tenho duas entradas. As entradas são T e Q. E tenho duas saídas, P1 e P2. O que eu faço nesse diagrama de blocos para fazer isso aí? Para fechar isso aí? Só pode entrar T e Q. E só pode sair P1 e P2. O que eu faço? Quem me diz? Você vai ter que puxar o P2 de uma na outra. Exatamente. Ó, esse P2 que você calculou aqui, que é uma saída, tá? P2 é uma saída. Você vai pegar o valor dele e entrar aqui. E o P1, que é esta outra saída aqui, ó, você vai pegar o valor calculado dele e vai entrar com ele aqui. Aí veja que no final das contas o que você teve? Você teve duas entradas T e Q. Se você olhasse para um blocão grande aqui, ó, eu vou fazer de outra cor aqui. Se você olhasse para isso aqui como se fosse um blocão grandão, você tem ali, ó, entra T e Q, sai P1, P2. Perceberam? É isso aí. Isso aqui tem a ver com o exercício, acho que é o último, tá? O que vocês fizeram lá, os vídeos que eu mandei para vocês, acho que esse daí é o 12. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro rapidinho. Acho que esse é o exercício 12. Isso. Não é 12. Ele funciona simples assim. Como é que é? Ele funciona só juntando um no outro. Não tem nenhum truque, nem nada. Não é 12, é 11. Putz, é o 11? É o 11. É o 11. Como é que é? Aí o que acontece? O que é A, B, C e D? São funções em Laplace, são funções com S. Aí você coloca isso aí no Scilab, tá certo?
e você já monta o teu diagrama de blocos no Scilab, e tudo isso aqui é função em S, por exemplo, né? Esse A aí, opa, o que seria essa matriz? Opa, o que seria esse A aí? Esse A aí pode ser, sei lá, 5 dividido 3S mais 1, tá certo? Uma função de primeira ordem. Ou B, ele pode ser uma função de segunda ordem, pode ser 8 dividido 3S ao quadrado mais 5S mais 1, tá certo? São funções de transferência que você vai encontrar. Então, quando você montar isso aqui no teu Scilab, o exercício vai dizer, por exemplo, o que acontece com P1 e com P2 quando a temperatura, isso aqui deve ser desvio, tá? A temperatura aumenta em 5 e o calor tem uma rampa que aumenta 3 cada vez que passa um segundo, por exemplo, tá? Então, você vai meter aqui um degrau, um step, e vai meter aqui uma rampa. E vai rodar isso aí, e você vai ver em P1 e em P2 o que acontece com eles quando isso aí acontece. Quando as entradas variam, como está dito ali. Tá claro isso aí? Tá tranquilo? Simplesmente, se a equação diferencial ela acaba sendo a resposta, sendo função de uma outra saída, você tem que fazer isso aqui. Pode falar. Aí, no caso, por exemplo, eu quero achar a função de transferência só por exemplo, da saída P2 com a entrada P1. Aí eu vou desconsiderar a função de transferência B. Não entendi. Você vai... Outra vez, desculpa. Eu quero, por exemplo, só analisar o bloco A ali. Aí eu pego e faço o P2 sobre o P1. Sim, aqui quando você vai fazer por superposições de efeito, eu estou resolvendo aqui com o computador, tá? Não matematicamente aqui. Matematicamente você vai ter que colocar uma equação dentro da outra 2 vezes. Então ele vai se amarrar. Então, esse tipo de problemas, assim, se aparecer, a gente vai resolver no computador, assim, vai colocar tudo junto de uma só vez. Tá certo? Entendi. No Scilab, sim. Isso, no Scilab. É isso aí, pessoal. Então, coloquem os vídeos lá, deem uma olhada nos vídeos dos colegas, lá no canal lá do Ineco, né, que chama, acho que é Ineco, né, que chama o canal lá no YouTube, tem vários exercícios resolvidos. Deem uma olhada lá, tendo aí qualquer dúvida, é só entrar em contato aí de alguma forma. Tá certo, então? Valeu. Beleza, pessoal. Falou, valeu aí pela... Cerquinho. Passamos da hora aí, 10 minutos já quase. Mas tá bom, então. Vou deixar o vídeo aí para vocês, qualquer coisa é só dar uma olhada aí. Então, entrar em contato. Um abraço. Falou. Tchau. Valeu,